Olá, sexto ano! Vamos dar continuidade para as nossas aulinhas, agora depois da nossa avaliação. Vamos fazer as retomadas dos últimos assuntos que nós falamos. Então, nós vimos conto de fadas, artigo de divulgação científico. Então, eu fiz aqui um resumão só para a gente fazer uma relembração dos últimos conteúdos, para que fique bem fresquinho e a gente possa dar continuidade nos nossos próximos gêneros textuais, tá bom? Então, nós falamos sobre conto de fadas, artigo de divulgação científica, e eu vou colocar para vocês alguns exemplos, uns videozinhos, para que fique bem tranquilo aí na memória de vocês, das nossas características, do que realmente provém de um conto de fada, né? O que permeia, o que ele faz referência, que tipo de memória e tudo mais. Tá certo? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Não esquece de pegar sua apostila, tá? Vamos lá. Ok. Aqui nós vamos relembrar sobre o assunto artigo de divulgação científica, que até nós falamos aí sobre a questão da importância, né, do porquê que nós temos que tomar banho. Nós falamos um pouco sobre qual era o objetivo desse tipo de gênero, qual era o conceito, tá certo? Então vamos lá relembrar. O artigo de divulgação científica, meus lindos, é geralmente breve, tá? Que vai explicar os fatos, as ideias, os conceitos, por exemplo, descobrimentos ligados às questões científicas, informativas de fato, tecnológicas, tá bom? E elas vão se destinar a um tipo de público. Lembra sobre a questão do porquê temos que tomar banho? Lembra desse texto que eu coloquei para vocês quando nós falamos sobre artigo de divulgação científica? Ele falava diretamente sobre aquela importância do porquê, a importância de eu manter a minha higiene, principalmente nos dias de hoje, né? Com toda essa questão da pandemia, que é extremamente importante também. Então, nós falamos dentro do texto várias passadas informativas interessantes. Falamos, por exemplo, de algumas bactérias, a questão nomenclaturada dela, chamadas, por exemplo, de bactérias comensais, que nós falamos lá, que são bactérias que vão conviver conosco, sem necessariamente causarem doença, né? Então, nós falamos sobre isso também. Falamos sobre a questão das mãos entrarem em contato com muitas coisas e a questão de levar micro-organismos nocivos para a boca. Então, tudo isso aí vai estar incluído dentro da importância do descobrimento tecnológico e a questão de um tipo de público. Na questão do texto, essa importância, essa informação, ela é importante tanto para as crianças, né, quanto para os adultos. Afinal de contas, a questão da higiene, ela é importante para toda a faixa etária, certo? Então, ó, não necessariamente vai ter um tipo de título especializado, um tema de fato, né, definido, não. Vai ser ali o que for interessante para poder divulgar neste meio de comunicação, para poder passar essa informação que é extremamente importante para a gente, tá? Então, olha só. Aqui no slide sobre o gênero eu coloquei conceito. É um gênero textual que procura oferecer conhecimentos científicos em uma linguagem compreensível a um grande público. Então, é importante que eu saiba o quê? Expressar. E isso não pode ser de uma forma muito formal. Principalmente se eu quero chegar essa informação para uma criança, essa linguagem ela precisa ser acessível a essa criança, para que ela possa entender a informação, tudo bem? E qual é o objetivo, tia, realmente da divulgação científica? É divulgar, meus amores, é informar, é trazer o conhecimento acessível para as pessoas, para a nossa população. Tranquilo? Tia, que tipo de assunto é que nós podemos tratar dentro de um artigo de divulgação científica? O assunto que você acha que vai ser interessante, por exemplo, aquilo que vai despertar nossa curiosidade, o nosso interesse de leitura. Então, eu trouxe para vocês um assunto que é muito tratado nessa questão da importância do uso excessivo de celulares, no que pode realmente trazer algum malefício para as nossas crianças e tudo mais, que a gente vai falar agora no nosso próximo slide, tá bom? Vamos lá.
Então, nós trouxemos aí um assunto muito interessante pra gente, né? Então, eu fiz um recorte desse texto somente para que a gente possa realmente falar um pouco sobre essa questão dessa linguagem acessível, sobre essa questão de ser algo realmente importante para que nós possamos falar, né, certo? Olha só. O uso excessivo de celulares pode ser prejudicial às crianças. Cada vez mais crianças e adolescentes utilizam aparelhos digitais como tablets e celulares. No entanto, o uso excessivo de celulares por crianças pode trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo e social e para a saúde. O som de risadas e vozes toma o ambiente enquanto adultos conversam. As crianças olham a tela do celular, algumas recebem comida na boca de mães zelosas sem sequer prestar atenção ao que ingerem, como pequenos robôs. A cena ocorreu em um domingo à tarde em uma conhecida cantina de São Paulo, mas poderia ter acontecido em uma casa qualquer, na praça de alimentação de um shopping ou na sala de espera de um dentista. Com frequência, cada vez mais crianças e adolescentes utilizam celulares e tablets quase em tempo integral. Então, olha só. Por que a gente vai falar disso aqui? Por que isso é importante? Meus amores, quando nós falamos que isso pode trazer consequências no seu desenvolvimento cognitivo e social, está completamente ligado à questão da convivência social, da sua convivência com a sua família, com os seus amigos, certo? Hoje em dia é muito mais comum nós encontrarmos crianças na frente de qualquer tipo de esse aparelho tecnológico do que nas ruas brincando, por exemplo, de bola, brincando aí de queimada, do meu tempo, tá, aluno? Então, isso aí acaba distanciando você dessa convivência, o quê? Uma convivência positiva, uma convivência de fato que mais saudável, tá certo? Então, quando ele fala o som de risadas e vozes toma o ambiente, perceba, muitas das vezes nós estamos dentro de um contexto com várias pessoas no ambiente, mas você está acompanhado de quem? Do seu celular, certo? Enquanto você, criança, deveria estar aproveitando aí o momento de lazer, da sua fase de criança. Tia, então eu não posso usar celular? É errado usar o celular? Não, de forma alguma. Esse tipo de aparelho hoje, ele te possibilita, ele te traz benefícios para o estudo, até mesmo para a questão de você se divertir. Porém, a gente está falando do uso excessivo de celulares, ou seja, aquele uso exagerado, aquele uso que sem limites, tá certo? Esse sim faz mal, tá bom? Então, por exemplo, nós trouxemos aqui como exemplo de artigo de divulgação científica um assunto acessível, o entendimento acessível, né? Tanto para os pais ou quanto alguém que queira esclarecer a nível desse conhecimento sobre esse uso excessivo de celulares. Claro que eu não coloquei aqui o texto na íntegra, né? Porque realmente a gente está fazendo só uma revisão, é só para eu realmente identificar alguma das coisas que nós estamos conversando logo no início da nossa aula, tá? Vamos lá. Eba! E agora a gente vai fazer o quê? A revisão sobre contos de fadas. Contos esses que estão muito presentes no nosso crescimento, na nossa infância, né? E quem nunca gostou de ver ali, por exemplo, um conto de fadas, Branca de Neve, Cinderela, enfim. Então eu coloquei aqui, nós falamos bem sobre a nossa aula quando nós falamos sobre esse assunto. Então ele vai pertencer à literatura infantil, né? E tem essa marca registrada sobre esse encanto, sobre, por exemplo, falar de bondade, falar de amor, falar de amizade, certo? E esse aspecto fantasioso, né, que traz essa questão lúdica pra gente, a questão das imagens, da alegria, né, tudo isso que envolve esse ambiente e essa atmosfera bonita, né, para mostrar através dos nossos contos de fadas. Então, olha só, vai envolver uma necessidade
de enredos. Tia, o que é o enredo? O enredo é a história em si. O que tem dentro desse meu contexto, desse gênero? Eu vou ter meus personagens, eu vou ter o meu ambiente, eu vou ter o meu tempo narrativo, que ele pode ser cronológico ou não, ou seja, ele pode acontecer de forma gradual, né? De ordem. Então, isso aí nós precisamos saber que esse enredo, essa história, ela vai ter um ponto alto, ela vai ter um desfecho, tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui um vídeo para que vocês possam relembrar como é que essa narrativa acontece, porque é muito, vamos dizer assim, categórico de algumas imagens, algo de como eles trabalham dentro desse gênero que a gente já está acostumado, certo? Por exemplo, nós temos alguns exemplos aí muito corriqueiros, né? Sobre a questão de contos de fadas, mas hoje nós já temos, por exemplo, os que a gente chamamos releitura, né? Eu já me deparei, por exemplo, com a questão do João e Maria, eu já me deparei, por exemplo, de Branca de Neve, e até Malévola, né, que traz pra gente uma ideia também sobre essa questão dos contos de fadas, contadas de uma forma diferente. Então eu trouxe aí pra vocês, no próximo slide, alguns exemplos. Vamos lá. Olha aí, quem nunca viu esses filmes aí, hein, crianças? Cinderela, Branca de Neve e essa que eu adoro, que é a minha preferida, Bela e a Fera, tá bom? Então, dentro desses nossos exemplos de filmes, nós vamos ter o encantamento, nós vamos ter a presença do amor, e alguma delas também a questão da maldade, a reflexão sobre você ser um ser humano melhor, né? E você ser transformado por algo positivo, te transformando num ser humano melhor, com um coração diferente, uma visão diferente. Também temos a temática da inveja, principalmente quando a gente fala sobre Branca de Neve, sobre Cinderela também, a maldade, tá? Então, esse gênero textual é um gênero muito legal de se trabalhar, por ser acessível pra gente. Por que eu digo pra gente? Porque os adultos também gostam disso, né? Essa magia do conto de fadas, esse lado bonito, prazeroso, para que a gente possa realmente, de fato, se contagiar disso. Tá certo? Então, assim, nesse nosso próximo slide, eu vou trazer para vocês um exemplo sobre a história. E logo depois disso, é possível que você identifique aquilo que a gente está relembrando hoje, tá bom? Porque a ideia do vídeo é que vocês possam relembrar essa historinha e consigam colocar, né? Associar a nossa conversa, a nossa revisão ao vídeo, tudo bem? Então, olha só, meus amores, hoje, como nós estamos fazendo uma revisão do nosso conteúdo, logo após, na próxima aula, a gente já faz uma atividade para fechar, né, essa revisãozinha, para que a gente possa dar prosseguimento aos novos conteúdos, que são continuações que a gente deu em junho, né, e em maio, tá certo? Então vamos lá, beijo grande para vocês, aproveitem o vídeo. Cinderela. Havia um homem rico, cujo sua primeira mulher morreu, o deixando com sua pequena filha. Após alguns anos, o homem se casou novamente. Mas sua segunda mulher era tão orgulhosa quanto má e não amava ninguém, apenas suas duas filhas feias. Essas garotas tinham inveja da primeira filha do homem e rapidamente fizeram dela o centro das tarefas domésticas, forçando a garota a se tornar sua servente. Ela teve que esfregar os pisos e lavar as louças, chacoalhar as pesadas camas de pena e, o pior de tudo, levantar antes do amanhecer todo dia para limpar as cinzas na lareira. A pobre garota dormia no sótão, embaixo do teto, em um saco cheio de palha. No inverno, quando a brisa da neve soprava pelas telhas e cobria o saco como um edredom, ela se deitava próximo às cinzas na lareira da cozinha para se manter aquecida. Por essa razão, e porque suas roupas estavam sempre sujas com as cinzas do fogo,
as duas irmãs a chamavam de Cinderela. De fato, elas tinham inveja dela. Não importava o quanto Cinderela trabalhava ou quão estragadas suas roupas estavam, ela ainda parecia mais bonita do que elas. Um dia, o filho do rei deu um baile e convidou todas as pessoas de classe para ele. A madrasta de Cinderela e suas filhas foram convidadas junto com o restante. E as irmãs feias foram trabalhar pela primeira vez, elaborando roupas de gala, fazendo unhas e perucas para elas. Fizeram Cinderela costurar o laço e pregar as pregas, limpar o veludo e passar a seda. Usarei um vestido de veludo vermelho com barras francesas, disse a mais velha, e a mais nova disse: acho que usarei a flor dourada, com meu colar de diamante, que é longe de ser o mais ordinário no mundo. Foram a melhor cabeleireira que elas podiam para arrumar suas perucas e os mais renomados costureiros para costurar seus novos trajes, e elas compraram maquiagem das melhores lojas na cidade para passar em seus rostos. Enquanto Cinderela ajudava-as a arrumar seus cabelos, elas provocavam a respeito do baile. Não gostaria de ir também? Elas perguntaram. Oh, mas claro que não pode. Todas lá ririam ao ver as cinzas em seu vestido. Qualquer um, se não Cinderela, teria feito um péssimo trabalho em seus cabelos e os teria arruinado. Mas ela era uma boa pessoa e as fez parecer mais belas do que poderiam. No dia do baile, as irmãs feias passaram horas se admirando nos espelhos ovais em seus quartos. Enfim, a hora do baile se aproximava e elas entravam em sua carruagem e foram ao palácio em uma nuvem de semblante vermelho e azul, em impaciência e conversa fiada. Cinderela as viu até que sumissem de vista, então retornou ao seu lugar, próximo ao fogo, e chorou muito de solidão e tristeza. De repente, ouviu um barulho na janela e uma mulher estranha entrou na cozinha. Ela tinha os olhos verdes e uma longa capa, e carregava uma varinha em sua mão. Ela perguntou a Cinderela qual era o problema. Eu desejo poder... Cinderela chorava tanto que ela não conseguiu terminar sua frase. Minha querida, você deseja poder ir ao baile? Bom, então você deve. Há muito tempo atrás, quando sua mãe ainda era viva, me tornei a sua fada madrinha. Agora seja uma boa garota, minha criança, e corra para o jardim e me traga uma grande abóbora dourada. Cinderela se apressou ao jardim e, com a ajuda de uma lanterna, escolheu a melhor abóbora de lá e a levou para sua fada madrinha. Aquela dama pegou uma pequena faca de prata de seu bolso e tirou o talo da abóbora, não o deixando nada, apenas a borda. Então ela o acertou com sua varinha e instantaneamente se transformou em uma bela carruagem. A garota havia visto as carruagens que as nobres mulheres dirigiam pelas ruas quando ela esfregava a entrada, e ela saudosamente viu suas irmãs dirigindo calorosamente ao baile em sua carruagem estilosa. Mas ela nunca havia visto uma assim, toda banhada a ouro, a cor de uma abóbora. Em seguida, a fada madrinha pediu a ela que olhasse na armadilha para ratos na despensa. Lá, ela encontrou 6 ratos, todos vivos. A fada disse a Cinderela para levantar a porta da armadilha, e assim que cada rato saía, ela os tocava com sua varinha e o transformava em um lindo cavalo, com longa e esvoaçante crina. Rapidamente, eles estavam organizados na carruagem e faziam um belo time de 6 cavalos com um lindo pelo cinza de rato. Ainda precisamos de um cocheiro. Ela disse a Cinderela que teve uma ideia. Tem uma armadilha de rato no galpão. Ela disse: Verei se há um rato nela para que possamos torná-lo no cocheiro. Então ela trouxe a armadilha
e nela havia um rato forte com bigodes esplêndidos, na qual a fada transformou em um gordo e alegre cocheiro com os bigodes mais alinhados que você já viu. Depois disso, ela disse a Cinderela: Vá ao jardim novamente, minha querida, e você encontrará 6 lagartos atrás do regador. Traga-os para mim. Cinderela mal havia os trazidos, então a fada madrinha os transformou em 6 lacaios fardados que foram para trás da carruagem e formaram uma fila reta, como se nunca tivessem feito outra coisa em suas vidas. Então, a fada se voltou a Cinderela e a perguntou se ela estava satisfeita. Oh, sim. Disse Cinderela. Mas como poderia ir ao baile vestida em trapos assim? Sua fada madrinha a tocou uma vez com sua varinha e suas roupas se transformaram em uma roupa de gala indiana, com cisnes de pérolas prata e branco, como as noites de verão. Em sua cabeça estava uma coroa com flores estreladas e em sua mão havia um anel de ouro e pedras preciosas. Finalmente, a fada mudou os sapatos de madeira em seus pés em sapatinhos de cristal. Quando Cinderela estava prestes a entrar em sua carruagem, sua fada madrinha a chamou. Lembre-se de voltar antes da meia-noite, querida. Se ficar mais do que isso, a carruagem se transformará em abóbora novamente. Os cavalos em ratos, o cocheiro um rato, os lacaios, lagartos e suas roupas em trapos como antes. Cinderela prometeu sair do baile antes da meia-noite. Então ela dirigiu tremendo de alegria. Então eles a viram descer da carruagem. O príncipe e todos na corte estavam atordoados em admiração. Os senhores e as damas pararam de dançar e os violinistas pararam de tocar para melhor admirar a beleza de Cinderela. Então, enquanto o príncipe a pedia para ser seu par, os violinistas ergueram seus arcos novamente e a música soou mais doce do que nunca. O rei, a rainha e todos os presentes louvaram a beleza de Cinderela e sua dança graciosa e se perguntavam quem ela podia ser. O príncipe nunca a perdeu de vista e os dois dançaram e conversaram até que sentiram que se conheciam a vida inteira. Tão perdidos um no outro que Cinderela perdeu a noção do tempo. Quando o relógio começou a badalar meia-noite, ela começou a correr e fugiu pelo palácio como um cervo. O príncipe se apressou atrás dela, mas não conseguiu a alcançar. Enquanto ela corria escada abaixo, um dos sapatinhos escapou de seu pé e o príncipe o pegou e colocou em seu bolso. Os guardas no portão do palácio foram perguntados se não havia visto uma princesa sair. Eles não viram ninguém, eles disseram. Apenas uma jovem garota em trapos que parecia uma cozinheira. Quando as irmãs feias retornaram do baile, disseram a Cinderela que o príncipe perdeu o seu coração para a princesa que repentinamente desapareceu e que ele não fez nada. Apenas olhar para o sapatinho de cristal como recordação da noite. O príncipe ordenou que o sapatinho deveria ser colocado em uma almofada de seda, enquanto seus ajudantes liam uma proclamação que ele se casaria com a garota na qual o sapatinho coubesse em seu pé. Deveria ser testado em todas as damas solteiras, começando pelas damas da realeza, como as princesas e as duquesas. Foi a vez das irmãs feias abrirem sua porta ao mensageiro real. O sapatinho foi trazido à irmã mais velha para que o experimentasse. Mas empurrando o máximo que conseguia, seu pé era muito grande. Tão gananciosa a se tornar princesa que ela cortou o seu dedão do pé com uma tesoura e ela arrumou seu pé no sapatinho. Mas o mensageiro real viu o sangue pelo cristal e a desqualificou. Então, a segunda irmã experimentou o sapatinho.
mas dessa vez foi seu calcanhar que era muito grande. Então, ela o cortou com uma faca de cozinha até que o sapatinho coubesse. Entretanto, ela mancou tanto que o mensageiro descobriu seu truque e a desqualificou também. Então Cinderela riu e disse: Por favor, deixe-me experimentar o sapatinho. Apesar dos protestos de suas irmãs, o mensageiro se ajoelhou e colocou o sapatinho em seu pé, que coube em seu pé como se tivesse feito de cera. Então, Cinderela pegou o outro sapatinho de seu bolso e o colocou em seu outro pé. A fada madrinha apareceu naquele momento e mudou as roupas da Cinderela em trajes que eram mais magníficos que ela já havia vestido antes. Então, suas duas irmãs a reconheceram como a bela dama do baile e se jogaram aos seus pés e pediram pelo perdão pela forma vil que a trataram. Cinderela as beijou e disse que as perdoaria muito feliz se elas se comportassem como irmãs. Ambas prometeram a ela que se comportariam de agora em diante. Ela foi levada ao príncipe, que a achou mais charmosa do que nunca, e em poucos dias eles se casaram. Cinderela era tão boa quanto bonita, e encontrou maridos para suas irmãs também, que eram bem afortunados e bondosos quanto tinham o direito de esperar. Então, Cinderela e seu príncipe viveram felizes para sempre. Branca de Neve e os 7 Anões.